Astrônomos catalogaram quase 4.000 exoplanetas em órbita de estrelas distantes. Embora a descoberta desses novos mundos nos tenha ensinado muito, ainda há muita coisa que não sabemos sobre o nascimento dos planetas e as precisas receitas cósmicas que geram a ampla gama de corpos planetários que já descobrimos, inclusive os chamados quentes, Júpiter, como muitos rochosos maciços, planetas anões gelados e espero que algum dia em breve análogos distante da Terra. Para ajudar a responder a essas e outras questões intrigantes, uma equipe de astrônomos conduziu a primeira pesquisa de alta resolução e larga escala do ALMA sobre discos protoplanetários, os cinturões de poeira e gás em volta de estrelas jovens. Conhecido como o Projeto de Resolução de Alta Angular em Subestruturas de Disco, o DS-HARP, esse grande programa do Atacama Milímetro-Submilímetro ALMA rendeu impressionantes imagens de alta resolução de 20 discos protoplanetários próximos e deu aos astrônomos novos insights sobre variedades de características que eles contêm e a velocidade com que os planetas podem emergir. Os resultados dessa pesquisa aparecerão em uma edição especial da Astrophysical Journal Letters. Segundo os pesquisadores, a interpretação mais convincente dessas observações é que grandes planetas, provavelmente similares em tamanho e composição a Netuno ou Saturno, se formam rapidamente, muito mais rapidamente do que a teoria atual permitiria. Esses planetas também tendem a se formar nos limites externos dos seus sistemas solares e tremendas distâncias de suas estrelas hospedeiras. Essa formação precoce também poderia ajudar a explicar como os mundos rochosos do tamanho da Terra são capazes de evoluir e crescer, sobrevivendo à sua suposta adolescência autodestrutiva. O objetivo desta campanha de observação de um mês foi buscar semelhanças estruturais e diferenças em discos protoplanetários. A visão extraordinariamente nítida do ALMA revelou estruturas nunca antes vistas e padrões inesperadamente complexos. Estamos vendo detalhes distintos em torno de uma grande variedade de jovens estrelas de várias massas. A interpretação mais convincente dessas características de pequena escala e diversidade é que há planetas invisíveis interagindo com o material do disco. Os modelos, líderes para a formação de planetas, sustentam que os planetas nascem pelo acúmulo gradual de poeira e gás dentro de um disco protoplanetário, começando com grãos de poeira gelada que se aglutinam para formar rochas cada vez maiores, até que surgem asteroides, planetesimais e planetas. Esse processo hierárquico deve levar muitos milhões de anos para se desdobrar, sugerindo que seu impacto nos discos protoplanetários seria mais predominante em sistemas mais antigos e mais maduros. A evidência crescente, no entanto, indica que nem sempre é o caso. As primeiras observações do ALMA de discos protoplanetários jovens, alguns com apenas 1 milhão de anos, revelam estruturas surpreendentemente bem definidas, incluindo anéis e lacunas proeminentes, que parecem ser as marcas dos planetas. Os astrônomos foram inicialmente cautelosos ao atribuir essas características às ações dos planetas, já que outros processos naturais poderiam estar em jogo. Foi surpreendente ver possíveis assinaturas de formação planetária nas primeiras imagens de alta resolução de discos jovens. Era importante descobrir se eram anomalias ou se essas assinaturas eram comuns em discos. A amostra inicial de discos que os astrônomos puderam estudar era tão pequena, no entanto, era impossível tirar conclusões abrangentes. Pode ter sido que os astrônomos estavam observando sistemas atípicos. Mais observações em uma variedade de discos protoplanetários foram necessárias para determinar as causas mais prováveis dos recursos que estavam vendo. A campanha do DSHARP foi projetada para fazer precisamente isso, estudando a distribuição em pequena escala de partículas de poeira em torno de 20 discos protoplanetários próximos. Essas partículas de poeira naturalmente brilham em luz de milímetro, permitindo que o ALMA mapeie com precisão a distribuição de densidade de partículas pequenas e sólidas ao redor de estrelas jovens.
Dependendo da distância da estrela da Terra, o ALMA conseguiu distinguir características tão pequenas como algumas unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros, que é uma escala útil para medir distâncias na escala de sistemas estelares. Usando essas observações, os pesquisadores conseguiram visualizar uma população inteira de discos protoplanetários próximos e estudar suas características em escalas de unidades astronômicas. Os pesquisadores descobriram que muitas subestruturas, lacunas concêntricas, anéis estreitos, são comuns a quase todos os discos, enquanto padrões espirais de grande escala e características semelhantes a arco também estão presentes em alguns dos casos. Além disso, os discos e lacunas estão presentes em uma ampla gama de distância de suas estrelas hospedeiras, de algumas unidades astronômicas para mais de 100 unidades astronômicas, que é mais do que 3 vezes a distância de Netuno do nosso Sol. Essas características, que poderiam ser a impressão de grandes planetas, podem explicar como os planetas rochosos do tamanho da Terra são capazes de se formar e crescer. Durante décadas, os astrônomos se depararam com um grande obstáculo na teoria da formação do planeta. Uma vez que os corpos empoeirados chegam a um certo tamanho, cerca de 1 centímetro de diâmetro, a dinâmica de um disco protoplanetário suave os induz a cair em sua estrela hospedeira, nunca adquirindo a massa necessária para formar planetas como Marte, Vênus e Terra. Os densos anéis de poeira que vemos agora com o ALMA produziriam um refúgio seguro para os mundos rochosos amadurecerem completamente. Suas densidades mais altas e a concentração de partículas de poeira criariam perturbações no disco, formando zonas onde os planetesimais teriam mais tempo para se tornarem planetas plenamente desenvolvidos. Quando o ALMA realmente revelou suas capacidades com sua imagem icônica de HL Tau, nós tivemos que nos perguntar se isso era um outlier, já que o disco era comparativamente massivo e jovem. Estas últimas observações mostram que, embora impressionante, HL Tau está longe de ser incomum e pode realmente representar a evolução normal dos planetas em volta de estrelas jovens.